Bom dia, pessoal. Eu sou o Otávio, paisagista. Nós estamos num conceito de casa que a gente determina como casa resort e nós vamos mostrar hoje como é que se faz uma parede verde ou parede ecológica, como muitos falam, né? Então, não tem muito segredo. O segredo é furar a parede, marcar a parede de acordo com o tamanho do vaso. Então a gente precisa dos vasos, são vasos, meio vasos, compra em qualquer lugar, vaso plástico, meio vaso de parede. E ele tem a furação, alguns não são todos iguais, mas a furação, tá vendo aqui, dá para ver onde tem o ponto de onde vai o parafuso, tem essa distância. Então você mede a distância do centro de um buraquinho até o centro do outro. Então, por exemplo, aqui está dando 19,5 centímetros. Você vem e transmite isso para a parede, para onde você quer encaixar os vasos, né? Então como é que você faz? Você mantém a distância de de um vaso para o outro, mais ou menos aproximadamente de 40 centímetros, para que dê o espaço das plantas, que eu vou mostrar como é que estão as plantas, e aí para ter o espaço de fechamento das plantas. E quando você marca, você faz, dá para ver o risco, que você faz um alinhamento das plantas para ficar uma sobre a outra, para que forma que você, quando você molhar a superior, uma vai passando a água para debaixo. Outro detalhe, vocês têm que prestar atenção com relação à distância do parafuso para a parede, da extremidade do parafuso até a parede. Então, aproximadamente, mais ou menos de meio centímetro a 1 centímetro, vai depender do vasinho que você adquirir. A planta, ela vem em uma cuia e você tem que passar por vasinho. Não pode esquecer de fazer os furos bem ao centro do vaso. Vou mostrar em outro vaso, aqui já pronto, os furos embaixo. Você pode aproveitar esse furo do centro e furar ao centro, ou você faz com a furadeira 2 furos sempre ao centro. Quando a planta, ela vem geralmente em cuias de plástico. E a cuia não é possível você fazer a parede verde. Então você tem que passar por esses meio vasos. Quando você acabar de plantar, é só você já colocou os parafusos, né? E aí você vem e encaixa, onde você tem esses furos aqui. Se der um pouquinho errado, às vezes você pode errar 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, você solta um pouco o parafuso e dá uma batidinha do martelo, ou fechando ou abrindo, para que o vaso encaixe perfeitamente. Olha, ele não tem movimento, ele está bem preso. A gente tinha comentado que o espaço entre parafusos é o 40 centímetros. O espaço entre vasos, de um vaso ao outro, são 20 centímetros. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem diferença de vasos que vocês possam vir a adquirir. Então tem vasos maiores, menores, mas de forma geral o espaçamento entre eles é essa distância. Vocês estão vendo o vaso agora. A parede foi pintada ao fundo preto, já proposital por causa dos vasos. Mas essa planta, ela fecha uma na outra. Então ela vai vir até aqui, essa vai vir até aqui, de forma que fique tudo fechado. Eu vou completar mais para ter ideia de como ficaria a parede verde. Com relação à irrigação, vejam vocês que tem um vaso sobre o outro, né? Quando você molhar o superior, a água do superior vai automaticamente, por isso que tem que furar o centro do vaso, vai passar para o segundo e assim sucessivamente. O que a gente indica, em lugar como está aqui, que nós temos um deck de madeira, jardim lado externo, a gente deixa vazar no deck mesmo, ou no próprio jardim. Ou se for um piso que não tem importância. Agora, no caso que seja dentro de casa, o que a gente indica é o seguinte, é você pegar um vasinho desse, né, sem furo, sem nada, e você coloca ele como sendo o primeiro. Então ele fica na parte de baixo, captando toda essa água da drenagem. Que é fácil de você retirar, você tira e joga fora. Em todos eles você pode fazer isso. Isso no caso de dentro de casa, um lugar que você não possa molhar. Pessoal, aqui eu vou mostrar como é que é feito o vaso, o plantio desse vaso, desse meio vaso. Atrás de mim, vocês estão vendo que tem aquela cortina verde que nós fizemos. E a samambaia e a maioria das plantas vem plantada naquela cuia lá, que vocês estão vendo. Os furos foram feitos no centro, como eu havia dito, né? Só que esse aqui, você viu que rachou. Não tem problema se rachar o de vocês. Você vai plantar do mesmo jeito. Então você pega uma terra adubada,
que ele é bem poroso, um material bem poroso. Não vai pegar um barrão, porque senão você vai tampar o orifício do vasinho e vai impedir a passagem da água da drenagem. Você coloca mais ou menos 1/4 do vaso, da profundidade do vaso de terra. Você tira a samambaia daquela cuia que eu mostrei para vocês e aperta com força. E ela sempre jogando ela para frente. Tem 2 espacinhos que sobram na lateral do vaso. Um desse lado e outro na outra extremidade. Você vem com a terra no substrato e coloca nesses espacinhos e você aperta também de forma que ele fique bem preso e preenchido de terra ou substrato. Pronto, e está pronto o seu vaso de parede. Como eu disse, essa cortina a gente chama de cortina verde. Pode ser feita de vários tipos de plantas. A gente usou a samambaia americana porque é uma planta barata, resistente ao vento, ao sol e várias ações de intempéries. E, apesar que tem gente que não acredita, acha que não vai no sol, mas vai, como eu já disse. E no mesmo vaso, a gente aproveitou o mesmo vaso que ela veio do produtor, nós aproveitamos a mesma cuia e nós fizemos a cortina verde. Hoje vocês estão vendo os vasinhos, elas estão aparecendo ainda, porque nós compramos a planta mais nova. Você pode comprar uma planta mais cheia e você não vai ver nada desse espaço, vai ser uma cortina totalmente fechada. Nós vamos mostrar mais de perto como é que funciona. Ó, então, olha só, tá vendo que aqui é a cuia? Essa cuia ela vem do produtor já assim. Ela já vem com esse... Como é que eu posso chamar isso aqui? Essa haste de pendurar, né? O que nós fizemos? Aqui, ó, dá para vocês verem que nessa situação a gente colocou um arame por baixo e prendeu uma sobre a outra desde lá de cima. Lá na parte superior, nós colocamos um parafuso, aqueles que tem uma voltinha. E aí a gente prendeu a partir de lá, uma sobre a outra, fazendo essa cortina verde. Espaçamento entre elas ficou de um vaso ao outro de 30 centímetros na parte horizontal, e na vertical a gente só usou a altura mesmo dessas presilhas aqui, dessas hastes que segura o próprio vasinho dela. Pessoal, vocês lembram da parede que nós mostramos agora há pouco? Então, aqui tem outro tipo de parede montada com a mesma planta, a samambaia americana. Aqui vocês podem notar que está na sombra e lá era no sol. É a mesma planta, não tem diferença. A diferença é o seguinte, a adaptabilidade dela é ela se adapta a qualquer tipo de condição climática, é incrível ela. Isso eu fiquei sabendo também com a experiência, porque se você perguntar para qualquer pessoa, samambaia não vai no sol, é o que vão te dizer, mas vai. Uma coisa importante que nós não falamos antes é sobre a quantidade de água e sobre a rega. Se nós regamos 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes por semana. A melhor coisa para vocês saberem isso, de uma forma prática, é utilizar o dedo. Você põe o dedo na terra e vê. Se ela estiver úmida, você não precisa molhar. Se ela estiver seca, você já está na hora de fazer a primeira rega. E assim você vai mantendo, sabendo se ela está na hora de molhar ou não. Por quê? Depende muito da condição do substrato da terra que você usou. Como é que você usou, como é que você fez a drenagem, qual o vaso, o tamanho. Depende de uma série de fatores, do tipo de planta. Tem plantas que têm a necessidade hídrica maior, outras menores. Com isso, conforme a rega dentro da parte, a gente falando de dentro de casa, a umidade relativa do ar aumenta, deixando mais agradável o ambiente, mais fresco também. Pessoal, Dotan, espero que vocês tenham gostado. Esses foram só 2 exemplos de cortina verde e parede verde que nós mostramos, né? Mas tem vários outros tipos, várias outras técnicas. E até a próxima!